Então eu vou começar a colocar papeizinhos de 20 graus sobre cada ângulo, tá? Perceba que os dois ângulos, central e inscrito, estão definindo o mesmo arco. E aí a gente vai observar uma relação entre eles, tá? Então, ó, 20 graus mais 20, 40 graus. Ângulo inscrito agora. Ângulo central, perdão. Ângulo central. 20 graus, 40 graus. 60 graus, 80 graus. Perceba que são todos do mesmo tamanho, tá? Então, ó, o que acontece? O ângulo central é o dobro do inscrito quando eles definem o mesmo arco, tá? Ó, os dois estão definindo o mesmo arco. Então, um é o dobro do outro, ok? Então qual que vai ser a medida do arco? A medida do arco é sempre a medida do ângulo central que o define. Ou seja, se esse arco amarelo até o amarelo está definido por um ângulo central, esse aqui, né, de 80 graus, significa que o arco também tem medida de 80 graus. Se ele está definido, vamos supor que eu não tivesse aqui o ângulo central, só tivesse um inscrito, né? Vou tirar aqui o central, vou deixar só um inscrito. Se ele está definido agora por um ângulo inscrito, né? O arco definido por um ângulo inscrito. Qual que é a medida dele? A medida do arco. 2 vezes o ângulo inscrito. No caso, 2 vezes 40. Né? 20, 20, 40. 2 vezes 40, 80. Ok? Então, nós conseguimos achar a medida do arco de acordo com o seu ângulo central ou com o seu ângulo inscrito, que no caso seria o dobro, né? Porém, a gente viu uma unidade de medida, que é de graus. A gente precisa agora saber também quanto que seria esse ângulo em radianos, tá? Em conversões de unidades de medidas. Como que a gente passa de grau para radiano e de radiano para grau. Porém, antes de falar da conversão, a gente vai falar sobre o número π, que é a constante que a gente utiliza para a unidade de medida em radiano, ok? O número π é uma constante que é utilizada para medir comprimento de circunferência, comprimento de arcos, área do círculo. Então, ele é uma constante que foi observada a partir de uma ideia de se encaixar diâmetros da própria circunferência, ou melhor, da região circular, né? Que foi assim que a gente definiu. Os diâmetros dessa região circular, de qualquer região circular, sobre sua circunferência, que aqui no material está representado por esse rebaixo aqui, ok? Então vou pegar outro material aqui com rebaixo sobre o diâmetro. Eles têm o mesmo tamanho, tá? A região circular dos dois possui o mesmo tamanho. Então, ó, só para vocês verificarem que aqui o comprimento dessa corda é exatamente o diâmetro da região circular, tá? Que é a mesma do material de baixo. Mesma coisa. Beleza, então qual que foi a ideia da pessoa que obteve esse número π, que inicialmente era para calcular o comprimento da circunferência? Ele pegou diâmetros, o próprio diâmetro da região circular, e esticou sobre a circunferência, tá? Essas cordas têm o mesmo tamanho, todas possuem o valor do diâmetro. Então eu vou pegar essa cordinha e vou colocar, encaixar sobre o rebaixo da circunferência, né? Aqui a gente utilizou uma corda com uma espessura, né? A linha que delimita a circunferência, o contorno, não tem espessura, tá? É a linha mais fina possível. Só que aqui, para representar, não tem como a gente fazer isso. Então, às vezes vai ter algum errinho de construção, né? E aí, o que ele conseguiu? A pessoa que teve essa ideia. Esticar 3 diâmetros sobre a circunferência, né? Primeiro ele colocou um,
depois ele colocou outro, depois colocou outro. Mas ainda assim ficou faltando um pedacinho, como vocês podem observar aqui. Então eu vou colocar esse pedacinho que falta para a gente completar. Pronto. Agora o comprimento da circunferência está completo. Beleza, então o que a gente pode concluir sobre isso, né? Que o comprimento da circunferência é exatamente 3 diâmetros mais um pedacinho aqui. Esse pedacinho a gente vai tentar representá-lo em função do diâmetro.